Olá, estudantes do 8º ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre conflitos no continente africano. Para me ajudar nessa aula, tá aqui o Val. Oi, Val! Então, vamos dar sequência. Existem conflitos no continente africano? Lembrando, a África é um continente, não é um país só. Vamos ver aqui. Os objetivos: identificar causas de conflitos e tensões no continente americano. Por que existe essa instabilidade ali? Tá? Conhecer alguns conflitos do continente africano. Então, você vai entender por que algumas partes ali da África permanecem numa miséria, numa dificuldade, tá? Por causa desses conflitos. Reconhecer a importância da partilha da África. Então, a África ela foi aí dividida. Como houve essa divisão? Vamos ver aqui. O que vocês entendem por conflitos? Você já está esclarecido aí na sua mente o que é um conflito? Certo? Essa guerra, essas contendas, essas farpas lançadas de um país com o outro. Como ocorrem esses conflitos no continente africano? Você sabe por que ocorrem esses conflitos? Então, a gente vai dar uma estudada aqui. Mas, primeiro, a gente tem que entender alguns fatores. Ó, o continente africano é palco de uma série de conflitos, tá? A série não é só da Netflix, quer dizer, um monte, tá? Muitos. Consequência da intervenção colonialista, principalmente no fim do século XIX e início do século XX. Então, ali os europeus entraram, vou mostrar um mapa daqui a pouco para vocês. Os europeus entraram, tomaram posse do território e não se preocuparam com os africanos, e sim com a renda deles lá. Esse processo de intervenção interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais da população africana. Ou seja, muitas mudanças ocorreram em virtude dessa colonização europeia, tá? Dessa entrada aí brusca. Características. Divisão territorial do continente teve como critérios apenas interesse dos colonizadores. Eles não se preocuparam se ali tinham, porque ali na África, assim, existem várias tribos. Tinham, né? E essas tribos, cada um ocupando seu lugar, ninguém brigava. Acontece que os europeus vieram e cortaram elas ao meio, colocaram duas tribos juntas. Aí foi briga na certa, tá? Os europeus estavam pensando apenas neles. Tipo, o que eu vou ganhar com isso? Não se a população estava perdendo com aquilo. Desprezando as diferenças étnicas e culturais da população. Diversas comunidades, muitas vezes rivais, é isso que eu falei para vocês ali, que tinham pensamentos diferentes, foram colocadas no mesmo lugar. E aí, guerra. Que historicamente viviam em conflito. Foram colocadas em um mesmo território, enquanto grupos de uma mesma etnia foram separados. E aí que gerou descontentamento da população e iniciou aí uma série de conflitos. Então aqui, para a gente entender melhor, observa, toda essa parte cinza é chamada de África do Norte, tá? Aqui, essa parte em laranja, ela é chamada de África subsaariana. Por quê? São países que estão abaixo do deserto do Saara, tá? Então, aqui a característica de pele deles vai ser mais clara, aqui a característica de pele vai ser mais escura. Essa é uma divisão do continente, tá bom? Pós Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas. Ou seja, as nações, os países buscaram independência, que isso era bom para eles. Mas ao mesmo tempo, eu quero que vocês entendam que aconteceu o quê? Eles buscaram a independência, mas não sabiam lidar com essa independência. Por quê? Porque até então eram só colônias de exploração, eles só entravam e tiravam as coisas que eles tinham. Eles não aprenderam a vender, a negociar com os outros países. Tá? Mesma base territorial constituída pelos colonizadores europeus. Desrespeitando a cultura e a história das comunidades, consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder foram desencadeados no interior desses países. Então, aconteceram ali. Por quê? Porque os europeus não se preocuparam com essas colônias. Eles não se preocuparam com os moradores da África, que eram os donos daquele país.
eles simplesmente queriam retirar e mandar, tá? Então aqui, ó, é o mapa da independência dos países africanos, né? Quando eles aí começaram a buscar, mas é aquilo que eu falei a vocês. Tinha essa questão que agora eles eram independentes, mas não sabiam lidar com isso. Tinha uma dificuldade, porque é como se colocasse um bebê para administrar uma casa. Eles ainda não têm condições, e a África, ela, mesmo assim, tentou, certos países africanos, mas ali com muita dificuldade, certo? Por isso a gente vê aí questões econômicas tão severas ali no país, nos países, né? Então, para a gente entender um pouco, pensa aqui, por que os europeus decidiram entrar na África? O que separa a Europa da África? Olha, é só esse espaço chamado Estreito de Gibraltar e o Mar Mediterrâneo. Então, essa proximidade geográfica, os europeus faziam assim, ó, zoom, estavam ali. E agora eles tinham ali a questão dos barcos e tal, eles conseguiam entrar para explorar o quanto eles quisessem. E essa foi uma dificuldade muito grande, porque daí os africanos ficaram fragilizados, porque eles não tinham como se defender. E aí os europeus só entraram e começaram a fazer a limpa, tá? Então o que separou aqui, ó, o Estreito de Gibraltar, essa proximidade geográfica, é que facilitou a entrada dos europeus, tá? Então aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar? Quando os europeus entraram, eles não se preocuparam com as tribos que tinham, eles simplesmente tomaram conta. Então aqui você observa a Inglaterra, na cor vermelhinha, França, na azul, Portugal, esse aqui é onde eles se estabeleceram. A Itália no verde, a Alemanha no verdinho mais claro, a Espanha no amarelinho e em rosinha a Bélgica. A gente vai conversar também. Então ali os países entraram e não pensaram que tinha ali famílias, eles simplesmente separaram. E aí começou esse descontentamento da população, tá? Então, aqui tem uma atividade para você pensar um pouquinho em tudo isso que a gente conversou até o momento. O que separa a Europa da África? 2 pontos geográficos, tá? O que foi a partilha da África? Então, eu quero que você escreva como foi essa mudança, o que os europeus fizeram e que daí causou grande descontentamento ao povo africano. Vocês terão aí um tempinho para responder. E aí, conseguiram responder esse questionamento que foi feito? O que separa a Europa da África? O que foi a partilha da África, essa divisão? Então, vamos ver aqui. A 1 seria o Estreito de Gibraltar
e o Mar Mediterrâneo, que separa a Europa da África. Tem que saber isso, gente. Parte geográfica, o que separa. Por isso tem ali tão próximo. O que separa é um estreito, tá? E aí, a questão, o que foi a partilha da África, tá? Com o advento dos estados nacionalistas, industrializados na Europa no século XIX, as demandas econômicas, matéria-prima, busca por essa matéria-prima, né, mercado consumidor e mão de obra, tornaram-se acirradas. Essa disputa lançou as principais potências europeias a outras regiões, sobretudo os continentes asiáticos e africanos. O continente africano, em especial, foi o que mais sofreu as transformações, no caso, a chamada partilha da África. Por quê? Porque os europeus, pela proximidade geográfica, entraram buscando aí matéria-prima e transformaram ali toda a região, tá? Motivos que levaram a esses conflitos existentes lá. Geopolítica do petróleo. Poxa, professora, na África tem petróleo, tem bastante, é por isso que eles querem. Por isso que tem briga. Vertente fundamentalista islâmica. Meu Deus, que palavra é essa? Por quê? Por causa da religião. Existe o povo islâmico, tá? Que é a religião islâmica baseada no Torá. E existe o fundamentalismo islâmico, que eles são extremistas. Ou seja, eles vão ali, cometem atentados terroristas, cometem crimes, porque eles querem fazer valer o que eles estão pensando, a ideia deles, tá? Terrorismo, que está ligado também, de certa forma, ali, a alguns grupos terroristas estão filiados, são fundamentalistas islâmicos, os xiitas, sunitas, tá? Extrema pobreza, ou seja, o povo preocupado, poxa, nós estamos passando uma necessidade, dificuldade, por que isso está acontecendo com a gente? E aí eles foram às ruas para tentar fazer valer os seus direitos. Descontentamento popular com regimes autoritários, porque em alguns países africanos, como as pessoas estudam pouco, tem pouco questionamento, eles acabam deixando ali um governante por vários anos e aí isso implicou em problemas para vários países, tá? Agora vamos destacar os conflitos aqui, do Congo belga e no Saara Ocidental, tá? Problemas sérios existentes ali. Vamos ver aqui. O que aconteceu no Congo belga? Presta atenção nesse texto, tá? Para que você consiga compreender melhor. Atual República Democrática do Congo, ex-Zaire, como era chamado, tá? No qual a Bélgica explorava a produção vegetal, ou seja, a Bélgica tomava conta ali da região. Então, tudo que tinha, eles se apropriavam, tá? E dos recursos minerais. Então, a Bélgica estava ali mandando, até que Patrice Lumumba resolveu que a Bélgica não ia mandar mais neles. E aí o que os belgas fizeram? Ficaram revoltados, porque eles tinham ali o produto mineral na mão, gente. Facinho. Ainda o pessoal do Congo trabalhava para eles, por um preço nada, muito pouco. E aí o que aconteceu? Patrice Lumumba entrou no poder. Ele falou assim, não, aqui não, acabou. Ah, meu Deus, aí que começou o problema, tá? Por quê? Isso contrariava os interesses capitalistas. As fábricas não gostaram que Patrice Lumumba falou assim, as reservas minerais agora são nossas, nós iremos trabalhar com elas, o lucro será nosso, tá? Então, teve início, presta atenção, uma sangrenta guerra civil. Aqui está escrito 2 vezes sangrenta, mas desconsidera. Sangrenta guerra civil, que só terminou em 1965, quando Patrice Lumumba foi assassinado. E aí entrou no seu lugar Joseph Mobutu. Esse é Patrice Lumumba. Ele quis lutar pelo povo dele, pelas condições, para melhorar. E o que aconteceu? Ele foi morto. Certo? Por quê? Porque ali o sistema capitalista fez com que as pessoas não se contentassem com aquele governo de Patrice Lumumba. E então entrou no seu lugar Joseph Mobutu. Esse então começou a aceitava o que eles estavam propondo e então ele ficou no poder. Mas para isso, Patrice Lumumba precisou morrer. Triste. Então, olha aqui, para você copiar e responder.
Desenhe em seu caderno o mapa da República Democrática do Congo. Não precisa ser um mapa muito elaborado, um mapa simples. E escreva o nome dos países que fazem fronteira. Então, você vai escrever Congo, o mapa e os países ali ao redor, tá bom? Você tem um tempo para fazer isso. Não sei desenhar mapa, professora. Ficou isso que você está vendo aí. Bom, olha só, peguei um exemplo aqui para você ter noção. Aqui, ó, a República Democrática do Congo, tá? Uganda, Ruanda, Angola, Zâmbia. Então, simples, tá bom? Para você fazer aí esse desenho simples no seu caderno, ok? Então, vamos lá. Saara Ocidental, o que aconteceu aqui? Gente, umas coisas que a gente fica pensando, eu fico pensando, como que isso acontece? Tá? Presta atenção aqui, ó. Uma região com 500 mil habitantes e se tornou independente da Espanha em fevereiro de 1976. Ai, que boazinha, a Espanha deu a independência para essa região aqui, ó, chamada Saara Ocidental. Primeiro, eles tiraram tudo que tinha. A hora que ele viu que estava esgotado, sem condições, o povo no limite da pobreza, a situação terrível, eles falaram, não queremos mais. Simples assim. Uma coisa horrível, gente. Aí, o que eles fizeram? Mauritânia e Marrocos tomaram posse ali da região. Por quê? Porque eles viram que não tinha um regime político forte que os comandasse. A Espanha falou, eu deixo para vocês esse território, tá, do Saara Ocidental.
Mas na verdade não foi que deixou. Eles abandonaram e deixaram ali a Mauritânia e o Marrocos, que já estavam lutando por isso. Gente, presta atenção. Esses dois países guerrearam por mais de 15 anos para assumir o controle do território. Vocês entendem o que é isso? Ai, professora, gente, 15 anos uma nação confrontando por causa de um território. É difícil da gente entender, porque por trás de um conflito você entende que tem famílias que perderam parte dos seus familiares, perderam terras. Então é uma questão muito complicada e ainda existe uma instabilidade no local, tá? A Mauritânia se retirou em 1979 e o Marrocos ocupou a área, mas ainda é uma área de instabilidade, tá bom? Uma atividade para você fazer, pensando nisso. Explique o Acordo de Madrid, que está relacionado ali ao Saara Ocidental. Você vai ter um tempinho aí para responder. Vamos lá? E aí, conseguiu lembrar o que era o Acordo de Madrid? Ali em relação ao Saara Ocidental, a Espanha, a Mauritânia, vamos ver aqui. Em novembro de 1975, por meio do Acordo de Madrid, a Espanha, então país colonizador, concedeu, uma palavra que não, né, enfim, a soberania do Saara Ocidental à Mauritânia e ao Marrocos, porque já tinha explorado tudo, então deu ali as condições para que esses países tomassem conta. Então, pessoal, nessa aula nós falamos sobre os conflitos existentes ali no continente africano e essa divisão da entrada dos europeus e a mudança aí de vida dos países do continente africano.
Essa aula acabou aqui. Um abraço e até mais.